Olá pessoal, começando aí mais um Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, estou com o Volney Prado e hoje o nosso assunto é um assunto quente, que está aí, recorde mundial da maratona, 3 recordes numa prova só, né? E para isso trouxemos uma convidada especial, doutora Bárbara Gabriela, endocrinologista, nutróloga, maratonista, acabando de voltar aí também da Maratona de Boston, que também foi uma prova rápida. Ela vai poder contar um pouquinho sobre mais uma experiência na maratona, né? Seja bem-vinda mais uma vez aí, doutora Bárbara. Obrigada, Volney. Obrigada, Helena. E antes da gente começar, vamos falar aí que não existe recorde mundial, não existe treinamento sem recuperação. E a melhor forma de recuperação é o sono. E para isso nós temos aí o nosso parceiro, a Ortocrim, que é para garantir uma noite de sono boa, reparadora, para que você consiga treinar, trabalhar, executar todas as suas tarefas do dia a dia e de uma forma saudável, e com muita energia. Mas é isso aí, vamos lá, né Volney? Recorde mundial, 3 recordes, se a gente lembrar, 2023, Maratona de Chicago, Kelvin Kiptum foi lá, correu 2:00 e 35, média de 2:51 por quilômetro. E agora, 3 anos depois, 3 caras correm abaixo de 2:35, 2:00 e 35, né, na Maratona de Londres. E a gente pensar aí que há 7, 8 anos atrás foi criado um cenário, né, naquele projeto da Ineos 159, para o Kipchoge bater abaixo de 2 horas, né, um ambiente totalmente controlado, que se a temperatura subisse, a prova não iria ocorrer o evento. Um evento totalmente plano, controlado, com paces, luz de LED, controlando. E agora vão 3 caras, 2 caras insanos, né, 3 caras e correm. E tem muita coisa, né, que rolou ali. Tênis de 97 gramas, carboidrato 120 gramas, gut training, né? E óbvio, treinamento também e progressão aí de números, né? E agora cada um puxando a sardinha pro seu lado, né? Claro. E agora, depois disso, cada um puxando a sardinha pro seu lado. A gente não pode esquecer que o principal, né, Helena, que você colocou, 3 pessoas batendo recorde e o tão sonhado sub 2 horas na maratona sendo homologado, né, cara? Oficialmente, né? Oficialmente, né? Sem todo esse aparato que foi realizado ali naquele evento onde o Kipchoge bateu o sub-2, né? O sub-2. Uma coisa interessante, que até a gente vai começar com a Bárbara aqui, é que na época que o Kipchoge bateu 1:59, 40 e poucos, 43, ó. Ninguém tava falando muito do que ele bebeu durante a prova, Exato. do que ele comeu. Tava todo mundo muito mais, né? Lógico que os holofotes ficaram no tênis dele, né? Foi uma jogada de marketing gigante, porque todos os paces estavam com um tênis e ele tava com aquele tênis branco, né? Mas ninguém falou o que ele comeu. E agora veio essa, né? O Sebastian como é que se chama? Saue. Depois perguntaram qual foi o café da manhã dele, todo mundo ficou empolado, né? Um copo de chá, 2 fatias de pão com mel. Pão de mel, sei lá. Pão com mel. Mas durante a prova ele tomou 120 gramas de carboidrato a cada hora. E aí, doutora Bárbara, vamos falar sobre... Como é isso? Como é que é isso, né? Vamos ver isso pensando para ele e para nós amadores, os amadores que competem em desempenho, alto desempenho, e aqueles amadores mais lentos que estão lá. Como é que... São vários grupos aí, né? É tão interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente vai entender que eu acho que a ponto dessa evolução que a gente vê tanto nos atletas de performance, né, dos atletas de elite, quanto nos atletas amadores, é como que os tempos estão ficando cada vez mais rápido, né, as estreias, enfim. Eu acho que o ponto-chave que eles tentaram fazer lá 7 anos atrás, em Viena, com o Kipchoge, eles tentaram fazer um cenário de laboratório, minimizando todas as variáveis possíveis, temperatura, terreno, eles ajustaram o terreno, ter o fluxo de ar ali com os paces, né, e também, quando a gente assiste o documentário, eles falam também sobre suplementação, obviamente com um holofote diferente, mas eu acho que hoje a mídia social muda as coisas.
Mas qual que é o ponto? Esse estudo sobre carboidratos, se a gente pega as publicações de 2016 a 2026, mudaram demais. Então, hoje, para você ter uma ideia, não tem nenhuma publicação oficial de que é recomendado 120 gramas de carboidrato hora. Ou seja, a prática, ela está um pouco à frente do que tem de publicação de trabalhos. Assim, eu falo oficialmente nos grandes cenários internacionais. As publicações de trabalho, elas acontecem. Mas por que isso foi acontecendo? Porque a gente vai entender que, quando eu estou falando de um atleta nesse porte, que é completamente diferente de um cenário de um atleta amador, eu acho que isso é o mais importante que a gente tem que pensar. É um atleta que consegue transitar em zonas muito altas, então, acima de 80% do VO2 máximo, ele consegue suportar isso. Então, tem a variável fisiologia, tem a variável mental, tem a variável treinamento. Então, quantos anos essa pessoa, no caso do Sebastian Sauer, ele demorou para chegar nisso. É uma construção de anos, de uma vida. Sim. Então, ele tem 30 anos. Então, foram 30 anos, eu falo, que ele foi construindo esse processo. E tem uma questão genética, óbvio, ele tem um favorecimento. Então, esse atleta que chega nesses níveis de VO2, são atletas que, de fato, conseguem. O substrato carboidrato, ele é o principal limitador. Então, transitar em zonas de 80%, 70%, 80% do VO2, obrigatoriamente, o carboidrato, ele é o protagonista. Ele é o limitador e que continua para gerar energia. Então, endurance. O que significa endurance? Eu falo que são associação de duas coisas. Você conseguir gerar energia, então fazer produção energética de maneira eficiente, associado a fazer uma gestão dos resíduos metabólicos gerados. Perfeito. Então, o que é a molécula acho que para as pessoas ficarem claro aqui, o que é a molécula de produção energética? A nossa moeda de energia é o ATP. O ATP, ele é muito limitado dentro do músculo. A quantidade é muito pequena e ele é consumido de uma maneira muito rápida durante a atividade. Então, o que significa entender performance? É o que eu preciso fazer? Eu tenho que gerar ATP cada vez mais rápido, mais eficiente, enquanto a atividade está acontecendo. Sim. Então, para isso, à medida que isso vai acontecendo, a atividade vai acontecendo, eu vou introduzindo outros sistemas nesse processo. Então, introduz o sistema cardiorrespiratório, a respiração, o ar, o músculo, a fisiologia, tudo isso. E isso vai ficando cada vez mais complexo. Então, para produzir ATP cada vez mais rápido, mais eficiente durante a atividade, para o atleta continuar correndo, eu vou deixando o sistema cada vez mais complexo. E à medida que ele fica complexo, eu gero resíduos metabólicos. Então, o que o atleta precisa? Fazer produção de energia e gestão de resíduos. Gestão de fadiga. Sim. Então, qual que é o atleta muito performático, que é o que a gente viu domingo? Ele consegue produzir energia de uma maneira muito eficiente. Ao mesmo tempo, em contrapartida, no mesmo cenário, ele consegue minimizar a fadiga. Isso é performance. Perfeito. Então, entender como é que eu faço isso? Carboidrato. Por quê? Porque ele está transitando em zonas lá em cima. É para todo mundo? Óbvio que não. Aí que é o ponto. Então, são atletas muito específicos que conseguem fazer isso, e eu te falo, assim, categoricamente, que os trabalhos mostram pra gente, não só de atletas de corrida, mas do tour, atletas de ciclismo, de endurance, etc., de ultra endurance, né? É que o que muda o jogo é o atleta suportar essa quantidade. Então, a gente sabe o que a Martin fez, né? Que foi a patrocinadora que deu o suplemento, enfim, que ele usou o suplemento. Ela marcou o carbono. Fez a ingestão e falou, para onde que esse... Então, eu como carboidrato, mas para onde que ele vai? O que de fato esse carboidrato que eu comi gera energia? O que de fato é resíduo? Então, a gente entende que eu libero uma quantidade grande de resíduo no meu CO2 lá quando eu estou exalando. Sim. Então, o que eu ingiro, eu consumo muito menos do que de fato eu poderia. Então, qual que é a ideia? Fazer com que esse atleta consiga consumir e absorver cada vez mais para gerar energia, para ele ser eficiente. E é isso. Então, assim, qual que é o diferencial ali, que eu acho que que ficou claro? Um atleta de performance, um atleta do tour, o que muda o jogo é a eficiência da rapidez. Então, ele conseguiu dar um sprint final. Ele fez um split negativo, a segunda metade foi mais rápida do que a primeira. No caso de um Tour de France, do Pogacar lá, onde que ele ganha? Quando ele ataca. Quando ele ataca. Então, ele consegue ainda subir um pouco mais de 80% do VO2. Sim. E para isso ele precisa de energia. Sim. É isso. Então, entendendo sobre fisiologia desse processo, eu acho que esses são os determinantes. Aí a gente vai ter os pontos críticos. É para todo mundo? Aquelas 2 fatias de pão com mel, por que foi aquilo? A gente vai falando isso ao longo do podcast. Mas dá pra gente destrinchar e entender como eu posso aplicar no meu dia a dia.
com N limitações. Eu acho que isso é o mais importante. Sim. N limitações. A gente tem que pensar, né, Bárbara, até essas duas fatias de pão que todo, assim, só fazendo um parênteses, como a Helena abriu o negócio, é um absurdo, né? O cara vai lá, bate o recorde, baixa de 2 horas o tempo da maratona, e o cara vai perguntar o que ele tomou de café e não o que ele treinou, né, cara? Exato. Porque assim, o que ele usou, a gente sempre quer o caminho mais curto, ou talvez o mais fácil, né? Porque treinar é o mais difícil, né, velho? Comer é fácil demais, né? Então a pergunta é, colocar um tênis de 100 gramas vai ser muito fácil. Então começa que a pessoa se apega ao que é mais fácil. É absurdo um negócio desse. 100% das publicações essa semana foi quanto de carboidrato que ele comeu, qual a marca, né? Assim, qual o tipo de produto, não sei o que, tem bicarbonato, tem barrinha, tem não sei o que. E não é isso, né? Não, assim, isso é eu fui dar uma olhadinha assim, em relação aos treinos, né? Nele tem assim, a gente sabe se tá 100% certo. É absurdo o tanto que o cara treina, cara. Absurdo. 240 km por semana. Exatamente. 250 km por semana. Quem sessões de manhã de, né? Tudo bem, você vai me falar que o carboidrato, igual a Bárbara acabou de colocar, a própria recuperação, sono e tudo, é tudo controlado. Tá certo, tá tudo controlado, eu entendo. Uhum. Mas, cara, o absurdo é o tanto que ele treina. E aí ninguém perguntou o que ele treina. O que a Bárbara acabou de colocar, eu não vi nada falando sobre o treinamento dele. Ninguém perguntou o que foi uma semana de treino dele. É absurdo, né? Como foi o pico de treinamento dele. Como foi as variações, né? Assim, essa distribuição de carga, que eu acho que isso é um dos principais pontos, porque a gente entende. Volume, ele é um determinante para variável de performance, mas como eu administro isso para um atleta? Isso. Como que ele suporta? E a gente entende que isso é individual. Então, tem atletas que vão suportar. Provavelmente, você tem atletas que nunca machucaram, ou que machucaram lesões muito bobas. Outros que têm talvez uma predisposição genética à lesão, enfim. Como eu jogo essa variável? Acho que isso é o mais difícil. E aí, não só colocando em relação, por exemplo, aí se pegaram as 2 fatias de pão com mel. E aí, até isso é treinável, a pessoa tem que entender, porque às vezes para ele comeu 2 fatias de pãozinho lá com melzinho, se você comer, você vai ter um desconforto gástrico e não vai conseguir correr. Exatamente. Às vezes para você vai comer um ovo mexido com a fatia de pão, vai ser melhor. Eles estão falando, e colocou isso agora, o gut training, né, como uma coisa nova. Gente, o gut training, ele nada mais é o que você acabou de falar, é adaptação. Eu lembro que há 15 anos atrás, eu tinha o hábito de tomar suco de laranja antes de treinar e antes de competir. Eu tomava um suco de laranja e comia uma fatia de pão com geleia. Hoje eu não como nada, não é por causa de... Eu adaptei a não comer. Mas eu comia aquilo... Aí tinha gente quando eu falava assim, nossa, se eu tomar suco de laranja, eu começo a rotar, eu tenho problema gastrointestinal e tudo. Mas eu adaptei, eu fiz meu gut training para aquilo. Né? Eu lembro de uma competição que eu fui com o Rodrigo Brison, foi em 2018, lá em Santos, 10 quilômetros. E a prova de Santos era, alto nível, o Rodrigo estava altamente treinado, eu cheguei lá embaixo na mesa de café, era 6h15, a minha prova era 8 horas, tá o Rodrigo lá quase almoçando. Ele com ovo mexido, presunto, misto quente, suco de laranja e banana com mel. Eu falei, Rodrigo, você vai correr daqui 1 hora, 10 quilômetros. Ele olhou pra mim, que isso, mestre, eu tô acostumado. Foi lá e conseguiu. Ele falou assim, ele não come isso todo dia. Eu falei, tá de sacanagem. Ele foi lá, correu 10 km pra 32. Se eu comesse aquilo, eu ia pro banheiro. Não ia conseguir fazer nada. Exato. Então, é tudo... Eu acho que uma das coisas mais, que como eu trabalho muito com atletas, assim, que tem essa demanda muito no consultório, tem que aumentar carboidrato, tem que consumir carboidrato. E isso é uma coisa muito individual. Eu sempre trabalho isso. É completamente diferente de eu tô pensando de um atleta que já tá há 10 anos treinando, que tá buscando uma marca, sei lá, muito expressiva, 2,40, 2,39, 45, e de um que vai fazer a primeira maratona. O cenário, as adaptações metabólicas dos dois são completamente distintas. Então, como que eu vou oferecer a mesma quantidade de carboidrato para os dois, sendo que o fluxo metabólico, o fluxo de energia exigido nesse cara que vai fazer um sub 4 horas, por exemplo, é completamente diferente de um atleta que vai fazer um 2,40. Então, as adaptações, os ajustes finos, né? O que vocês falam, quanto mais treinado, menos treinado. Então, esses detalhes que vão se tornando importantes e determinantes. Sim. E tem que lembrar que aquilo que a gente falou no início, a prova desses caras dura 2 horas. Exato. Então eles estão correndo, a gente tem que, em termos absolutos, por exemplo, um cara que corre em 2 horas e o outro corre em 3 ou 3 horas e meia, eles estão correndo 42 km, mas eles não fazem a mesma prova. Em situação energética, eles não fazem. Porque o cara que corre em 2 horas, ele está correndo num percentual do VO2 muito mais alto. Porque a prova dele dura 2 horas. Exato. E o cara que corre em 3...
ele tá correndo um percentual do VO2, mas quem corre em 4 horas e meia, ele entra quase que num grupo de ultramaratona. Exato. Então, assim, a demanda de energia rápida é muito maior em quem corre em 2 horas, como você falou, do que em quem corre em 3 horas e meia. Uhum. O sistema energético de produção a partir de gordura, ele é mais lento, mais complexo, e por isso que ele é menos eficiente, mas depende para quem. Então, quer dizer que todos os treinos eu preciso usar 100 gramas de carboidrato? Todos os treinos eu vou ter que ter essa demanda? Claro que não. Um treino de rodagem, um treino leve, um atleta que está fazendo uma prova ali mais conservador, a demanda de carboidrato dele é completamente diferente de um cara que está com 80% do VO2 máximo. Então, a gente tem que entender, substrato energético, ele serve para quê, para quem e o que ele determina, né? Então, assim, o que a gente sabe, carboidrato ele é determinante nessas situações em que eu exijo um fluxo de energia rápido, eficiente, de longa duração. Então, disponibilizar esse carboidrato vai fazer a diferença. E não só no intratreino, mas também como foi esse carregamento de carboidrato antes. Então, 24 a 48 horas. As publicações oficiais falam pra gente, sei lá, 10, 12 gramas de carboidrato por quilo de peso. Isso é muito. É muito. Pensa, um atleta de 60 quilos, de 70 quilos, ele tem que comer 700, 800 gramas de carboidrato 24 horas antes. É coisa muita demais. coisa. É difícil de acontecer. Teve uma publicação disso, só 10% dos atletas conseguem fazer isso. Por quê? Porque é muito difícil. Além de você ter que treinar, é muito difícil. Seria o ideal? Seria, mas é para todo mundo? Não. E será que isso vai determinar também de uma maneira importante? Não, mas a gente sabe que isso acontece. Mas isso é para quem, né? Então, qual vai ser a velocidade imprimida no dia seguinte? Como que ele vai usar esse recurso? Para que serve isso? Né? Então, acho que isso é importante. Então, você sempre me pergunta, o quanto comer no pré é importante? Então, para que serviu essa fatia de pão com mel e ele ainda fez um carregamento com um drink da Morten de carboidrato? Por quê? Para eu conseguir fazer uma reposição de glicogênio hepático. Então, o glicogênio hepático no jejum noturno, ele se depleta. O glicogênio muscular não, porque ele tá parado, ele tá quieto. Legal. Então, o que serve? Para que serve o glicogênio hepático? Para manter glicemia, para manter glicose, para ele ficar com a glicemia ali perfeita. Porque antes do músculo, quem é mais importante nesse cenário? O cérebro. Se você no seu cérebro desliga, seu músculo vai desligar. Então, eu preciso fazer ressíntese de glicogênio hepático para manter sua glicose e eu preciso desse glicogênio muscular para mandar a glicose para o músculo. Então, é isso. Então, essa glicose que ele está comendo ali serve para isso. É um sistema extremamente complexo que atua concomitante. Então, às vezes as pessoas têm mania de segmentar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é um... Não, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando ele vai dar um tiro, igual ele foi apertar ali no final, na reta, ele tá usando ali uma outro tipo de via de produção energética. Então, não é só aeróbica mais. Já tem uma participação. Ele chegou, possivelmente, né? A gente pensar que ele correu a maratona em 2h50... ele chegou o último quilômetro dele abaixo de 2h40. Então, possivelmente, ele estava mais rápido que o limiar dele. O limiar dele deve ser 2h43 e tudo. Ele já estava quase chegando ali em percentuais do VO2 máximo dele. Né? Para poder conseguir fazer aquilo ali com 1h55 de prova. Você tá doido. Né? Agora, uma pergunta. Você deve, no final da prova, no quilômetro 40, tinha um posto de hidratação. Ele pegou uma garrafinha e deu uma molhada na boca. Aquilo, para mim, não serviu para nada. Né? É muito mais psicológico, muito mais efeito placebo para ele falar assim, tô aqui, tanto é que o Ketchelson nem pegou. Mas ele teve uma que ele pulou, né? Eu não sei se você viu um pouco mais para trás. Eu acho que ele já estava ali numa velocidade mais adaptada de cruzeiro. Então, ele ia perder muito mais se ele parasse para pegar do que se ele continuasse. Então, olha a noção que ele tem também estratégica, né? Então, assim, eu acho que esse recorde mundial, a pergunta que eu faço para você, seria batido se um deles estivesse sozinho? Eu, particularmente, Bárbara, a gente estava conversando aqui um pouco antes, eu acho que esse foi o principal motivo. Claro, a gente está falando em tantas coisas aqui, tá? Sim. Tem dois, assim, o principal motivo desse recorde mundial ter sido batido foi os dois terem chegado juntos ou corrido juntos praticamente a prova inteira. E, inclusive, no quilômetro 42, faltando 200 metros, tá os dois disputando, né, dentro da possibilidade de quebra de recorde. Eu acho que não passou pela cabeça deles que eles quebrariam o recorde. Eles não sabiam. Pois é, não passava pela cabeça deles. Eles estavam disputando
o pódio, a primeira colocação. E automaticamente isso levou eles a quebrarem o recorde, tanto que o segundo colocado também bateu sub 2 horas. Assim, uma coisa que eu particularmente eu achava que ia demorar um pouco para acontecer. Eu achava que iria acontecer, mas eu não imaginava que fosse ser tão rápido. Foi uma distância tão grande, né? Em termos de percentual, se a gente pegar a melhor marca dos dois, foi uma distância, né? Assim, eles quebraram o próprio recorde pessoal de uma maneira importante. Sim, o Ketelza nunca tinha corrido maratona, né? Mas é interessante a gente lembrar, porque o Ketelza, ele tem as marcas inferiores dele, que é o que a gente sempre fala na construção, ele tem 12,44 nos 5 mil, ele tem 26,31 nos 10 e tem 57,30 na meia maratona. As marcas dele são melhores que a do Sauer. São melhores que a do Sauer. Mas a gente pensa o seguinte, nenhum dos caras que tinha 2,2, 2,3 tinha o tempo dele de meia. Porque tudo bem, o tempo de 5 e o tempo de 10 são velocidades, são demandas diferentes. Né? Tanto é que a gente pega o Joshua Cheptegei, ele correu essa prova e correu para 2,6 e alto. Ele é o recordista atual ainda dos 5 mil e dos 10 mil. Ele até hoje ainda não entregou uma maratona dentro das perspectivas, da expectativa. Com o que ele faz de 5 e 10. Com ele tem 5 e 10. Mas é interessante que esses atletas, tipo Blumenfeld, esses que são destaques demais, eles vêm... quem se destaca muito nas distâncias longas, no Ultra Endurance, eles têm muito bons resultados nas distâncias curtas. E o contrário, às vezes, não é verdade. Exato. Né? Porque nem sempre ele vai conseguir transportar tudo isso. E o que a gente atribui isso? Eu vejo... né, o caso do Ketelza, por exemplo, essa construção... É um cara favorecido, né? Ele mentalmente muito forte, porque aí você tem que pegar os 21, que os 21 é muito mais próximo do 42 do que o 10 e o 5. E quando a gente pega o percentual de perda, que normalmente a gente vê aí na literatura do Jack Daniels, que é 4%, a marca do Ketelza de 57,30 traduz que ele teria feito 2,59. 1,59. Então você não vai ver ninguém com 59 na meia nas mesmas condições. Porque senão depois vem alguém e fala com você, mas fulano fez 59, mas fez 59 numa meia em outra época, estava mais quente, né? Estão falando as mesmas condições de altimetria e temperatura, de clima. Um cara que faz 59, ele não vai fazer 1,59 na meia, na maratona. Ele não vai passar, um cara não vai passar nem perto de 2 horas. Né, de 2 horas e 1, 2 horas e 2. E é um dos pontos que eu acho que vocês trabalham muito bem, inclusive com os atletas amadores, de ter essa base. Sim. É entender que para chegar em bons resultados é processo, né? É processo. Então, assim, as pessoas olharam o recorte de domingo. Mas o que aconteceu antes, né? Como foi esse processo de construção? Toda essa construção, toda essa base, né, esse bloco feito anteriormente, o Ketelza, igual a gente fala, ele foi excelente corredor, conquista mundial de 5 mil, de 10 mil, depois ele bateu o recorde, porque o recorde ainda não foi homologado, o recorde do Kiplimo, que é de 56,40, não foi aceito, e aí o recorde atual é o recorde dele, de 57,30. Então, assim, quando a gente pensa na maratona, você tem que pensar, não tem como você não pensar na meia maratona também. Claro. E aquilo que você uma extensão. É interessante o que você acabou de colocar, porque fica claro que a gente sempre bate nessa tecla das distâncias menores, elas são importantíssimas, mas a gente tem que deixar claro que para a maratona, que a gente sempre coloca, que o 5 e o 10, o pessoal pega muito isso, fala assim, mas eu fiz o 10 e não consigo ajustar minha maratona. Não tá igual. Tá certo, a gente pode entender alguma coisa, mas o 10 ele vai contar muito mais pra gente do que você não vai fazer do que você vai fazer. E o 21 ele te conta o que você não vai fazer, mas se você tiver com a preparação ok, ele te conta o que você vai fazer também. Sim. Muito próximo, se tiver nas mesmas condições. Né? Ele te conta. Então, assim, a marca mais expressiva para você poder, né, pensar num resultado na maratona é ver o que você tem no seu 21. Eu falo muito isso. A gente está num período agora com muita gente treinando para as maratonas do meio do ano agora, né? Acabamos de passar aqui Londres e Boston, também tinha muita gente. E aquela velha história, né? A turma coloca um número na cabeça, não sei de onde tira esse número e acha que cara, se pensar nele vai dar certo.
beleza, tem hora que pode até dar certo mesmo. Uhum. Mas para ele dar certo, você tem que estar em outro nível, né, de condição para fazer. Então, assim, não adianta você pensar, cara, eu quero correr uma maratona para tanto, e se você vai lá e tá só em maratona, você tá lá correndo 10% mais é o caso do Sub-3, que a gente sempre coloca. A gente pode transportar, agora também para o mundo real, o Sub-3 com Sub-2 horas, né? O Sub-3, o pessoal pergunta, mas o que eu tenho que fazer de meia? Cara, não tem como você querer fazer um Sub-3 faltando 2 meses e sua meia maratona tá 1h28, 1h28 minutos, 1h20. Por quê? Porque você não tem... Você vai ter perda. Você vai ter perda para maratona. Né? E essa perda é de pelo menos 4%. E quando você pensa em 4% de perda, você tem que ter uma meia para 1h26. Ah, mas eu fiz uma meia para 1h27. Eu nunca tive meia para 1h26. Mas pera lá. Volto a falar, você não teve 1,26, você fez 1,27, mas foi aonde? Né? Aí você pega a pessoa que às vezes que treina lá no Ceará, lá em Fortaleza, faz uma meia lá em Fortaleza para 1,27,30, aí vai fazer a maratona de Porto Alegre com 8 graus, e aí faz um Sub-3. Não, esse número ele tem que ser relativizado. Claro. Né? É isso que a gente tem que pensar. Eu acho que uma coisa importante que a gente vê nesse processo de construção, as pessoas que têm resultados bons e consistentes, que às vezes nem são surpreendentes, são as pessoas que não param de treinar, né? Sim. Que não usam a maratona como treino e depois param. Eu acho que isso é um ponto. Então, isso serve para tudo. Então, muita gente me procura no consultório querendo fazer, sei lá, um Sub-3, mas... parou de treinar, não fez uma base boa, e ele quer comer, que ele acha que na última, o ponto que fez ele não fazer da última foi porque ele comeu pouco carboidrato. Aí o cara fica 6 meses ali treinando meia boca, só rodando e tal, e vai entrar no ciclo da Maratona do Rio. E quer comer mais carboidrato. O cara não é treinado para isso. Então, até para você aumentar a sua ingesta de carboidrato, você tem que treinar. Sim. É um processo longo, que demora. Então, assim, tem muitos protocolos de aumento de carboidrato e que vão demorar aí 6 meses, 1 ano, 2 anos para o cara conseguir chegar num nível um pouco maior de acordo com a demanda que a fisiologia dele tá pedindo. Isso. Mas isso é um processo, né? Então, até o acréscimo de volume. Quantas vezes a gente já viu atletas que treinam com a gente que resolveram aumentar muito o volume no ciclo específico da maratona e ficaram cansados, porque também o aumento de volume no treino, ele é uma questão treinável, de adaptação. E isso não é de uma hora para outra. Exato. Você aprender a treinar cansado, né? O treino de força também. Mas tem gente que faz treino de força só na época específica. Aí começa a concorrer com tanta coisa, né? E ele não preparou o corpo dele para aquilo. E aí muitas vezes chega o resultado dele não é aquilo que ele esperava. Mas puxa, mas eu dediquei tanto. Cara, você dedicou 10 semanas, 12 semanas. Parabéns, você mudou sua vida por 10 semanas. Mas pelo que você queria, essa mudança sua é uma mudança a longo prazo. Exato. Você tem que construir isso tudo, né? Tanto na parte de alimentação, quanto na parte a questão de sono também. A gente viu o Ketchelza falando que ele mudou sono, deitar mais cedo. Isso tudo interfere demais nas questões de recuperação aí. E no mundo real, eu falo para os atletas amadores, que é o que a gente mais convive, é que a diferença do atleta amador para o atleta profissional é que o atleta amador, o profissional, ele é pago para descansar. O amador não. Então, o amador, qualquer ciclo de treinamento, ele já vai chegar com gap. Ele já tem um gargalo de falta de descanso. Sim. Porque ele dorme pouco, ele tem que gerenciar a família, tem filho, tem coisas de trabalho. Então, ele sai lá da corrida e vai... Enfim, então, tudo isso é uma variável. Aí, ele quer colocar um volume, comparando, às vezes, com uma pessoa que tem uma disponibilidade e consegue recuperar, né? Fala assim, até em questão, a gente vê muito aqui, né? Questão de se comparar até com atleta amador mesmo, mas que tem mais tempo para poder fazer as coisas. E aí, né, cara, você pensar que você tem que acabar de treinar e dar uma aula, Bárbara entra num consultório e fica o dia inteiro no consultório, cara, você tem que dar aula. Eu vou para massagem. Depois do almoço, depois do almoço eu dou uma dormida. Então você tá precisando de treinar mais, né?
Não, o que é isso? Seus resultados não estão muito bons, não, pra isso. Pra isso que você tá fazendo, seus resultados não estão muito bons, mas aí eu vou comprar um tênis melhor. Ah, não, agora então tá bom. E aproveitar, você já vai saindo daqui e fazer uma consulta com a Bárbara pra gente poder ajustar esse carboidrato seu. Mas eu tô melhorando nisso pra prova do Rio. Tá melhorando, Helena? Não, aí nós vamos ajustar pra prova do Rio, nós temos que ajustar esse negócio. Uma máxima. Não adianta a chave enguiçar pra eu conseguir colocar. Não tem. Vocês dois têm, que eu conheço vocês dois há muito. Não sobrou pra mim, não, é só ele. Aqui é só ele, velho. Uma Ferrari, que tem que usar uma gasolina premium, compatível com a Ferrari que tem. Se usar gasolina ruim... Sim. Isso é interessante. E a gente vai falar disso. Sim. Qualidade de carboidrato. Exatamente, é isso que eu ia te perguntar agora. Os carboidratos, vamos voltar lá na década de 80, década de 90, em que eu lembro de eu treinando triatlo e tudo, e a gente saía para fazer longo e só comia um melzinho, né? E depois melhorou isso. Eu lembro que em 2009, quando eu fiz Chicago lá pela segunda vez, eu comia aquele Power Gel. O Power Gel era terrível. Né? Você quase mordia ele. Ele é quase um mel cristalizado, de tão grosso que ele era. Então você comia, você ficava 1 quilômetro com ele na boca. Então você tinha preguiça de comer. Hoje os géis estão bem melhores, são quase líquidos. Você come e já vai quase direto lá. Mas assim, como é que é essa história do gel, né? O gel tem... os tipos de gel que você tem, que é mais glicose, você tem outros com frutose. Por que isso acontece? Como é que a gente tem que administrar isso? Hoje, mais do que a gente pensar em quanto eu vou dar de carboidrato para esse paciente, eu tenho que pensar o quanto ele vai dar conta de absorver. Então, hoje o olhar foi voltado para o intestino. Eu falo hoje, 10 anos para cá, que tem muita publicação do famoso Training the Gut, que é treinar o intestino. Por que a gente precisa disso? Antes, a gente tem 2 receptores de absorção desse carboidrato dentro do intestino. Um que se chama SGLT1 e outro que se chama GLUT5. Eu sempre comparo isso como se fosse uma porta de um estádio lá do Mineirão. Uma catraca ali, uma porta para entrar aquele tanto de gente. Então, ela vai entrar, vai ter uma retenção, porque a velocidade ali de entrar, ela não vai ser compatível. Quando eu crio uma outra porta, que eu vou criando mais portas, eu consigo dar vazão para essas pessoas e vai entrar de uma forma mais rápida, eu consigo fazer essa absorção de uma forma mais eficiente. Assim é como funcionam os nossos receptores. O SGLT1, ele é um receptor de glicose. Ele consegue ali absorver até 60 gramas de carboidrato. O GLUT5 é um receptor de frutose. Ele também consegue absorver de 30 a 60 gramas de carboidrato. Então, se eu somo os dois, eu potencializo esse processo. O que a gente entendeu? Qualquer carboidrato funciona? Não. Quando eu consigo mesclar glicose com frutose, eu consigo potencializar essa absorção via receptor. Então, hoje, qual que é a melhor proporção que a ciência fez, de maneira que ele calculou por minuto quanto de carboidrato cada receptor consegue absorver de uma maneira eficaz. Então, seria ali entre 30 a chegando a 120 gramas de carboidrato por hora. Mas qual proporção? 1 para 0,8 ou 2 para 1. Então, 2 de glicose para 1 de frutose ou 1 de glicose para 0,8 de frutose. Que é a proporção que a gente considera a proporção máxima. A proporção isso no mesmo gel. Então, os géis melhores do mercado, que consequentemente são os géis mais caros, são os géis que te entregam essa proporção de glicose com frutose. Para quê? Para eu conseguir potencializar a absorção. E deixar... Porque se eu não absorvo, então eu como muito carboidrato, eu não tenho a catraca para absorver. Então, se você pegar só a glicose, vai entrar só numa porta. A outra porta não vai conseguir. Exatamente. Então eu deixo... perdendo 30, metade, praticamente a metade. Exatamente. Eu deixo de potencializar esse processo. Você pagou caro para poder... Não, mas aí se você pagou caro, teoricamente o gel vai ter os dois. Aí você vai conseguir, né? Mas tem um gelzinho caro aí também que não tem isso, né? E esse carboidrato que não entra, onde que ele fica? Do lado de fora. Essa do lado de fora, que a gente fala que ele fica hiperosmolar ali, aumenta a osmolaridade, qual que é a consequência final? Diarreia.
desconforto, distensão, barriga estufada. É o carboidrato que eu não consigo entrar. Então, adianta eu ter esses 2 receptores, mas eu não treinei. O que é treinar o intestino? Nada mais é do que aumentar o número de receptores. Eu fazer com que esse atleta consiga colocar mais porta para entrar mais gente, para conseguir entrar mais rápido. Mas treinar o intestino mais com essa demanda, né? Com isso aí. Isso. Porque não é também não adianta... intestino treinando em Z2, não. É treinar o intestino com demanda mesmo, de fato, que é o que eu preciso. Isso, mas e com a demanda de frutose e glicose, porque não adianta só né, ele encher a barriga só com gel de glicose. Então, por exemplo, hoje aquelas histórias lá, qual que seria o mundo ideal? Então, a gente tem uma nutrição afetiva, né? Tem gente que gosta de comer balinha de goma, tem gente que gosta de comer melzinho, tudo bem. Mas você tem que entender que hoje a tecnologia tá aí para te mostrar que se eu tenho um gel que eu consigo absorver de uma forma mais eficaz, que eu consigo disponibilizar essa quantidade de carboidrato de uma forma mais eficaz, obviamente eu vou se tornar mais econômico, né? Eu vou conseguir diminuir esse transtorno intestinal. É o que todas as tecnologias. Aí vem tecnologia hidrogel, tecnologia com gel, mas não sei o quê. A fim de tudo para quê? Para diminuir essa osmolaridade, aumentar essa captação de carboidrato e levar ele para onde ele precisa. Onde ele precisa. É mais ou menos e ele vai, no caso aí, que você tá lá, por exemplo, no quilômetro 25, você tá começando a ter um incêndio. Né? É o primeiro jab que você toma. Aí você manda um carboidrato para dentro ali. Você já tem. Ele vai para onde? Ele vai para manutenção da sua glicemia ou ele vai te ajudar no músculo também? As duas coisas. É o que a gente falou. O músculo consegue captar ali? Os sistemas, eles são integrados. Na verdade, não seria diretamente para o músculo, mas para receptor, para sinalizador muscular de poupar um pouco seu glicogênio, manter glicose. Mas é mais para manter glicemia. Então, é mais para aquela que eu te falei. A gente tem 2 estoques de glicogênio, hepático e muscular. Hepático, glicemia ali, para deixar essa glicose, porque o nosso ponto de estresse fisiológico é quando eu tenho queda dessa glicemia. Então, o nosso sistema ele é dependente de uma glicemia capilar constante, ali, uma glicemia sanguínea. Então, se eu tenho uma queda, é o nosso primeiro sinalizador que o negócio está zangando. Então, esse carboidrato ele serve para isso. Para te manter de novo, te deixar essa glicemia estável. Porque os outros processos dependem dessa glicemia estável. Entendeu? Foi a publicação recente que deu muito alvoroço, que falou, a gente não precisa de comer carboidrato por conta disso. Mas, na verdade, a gente já sabia disso. Só foi reformulado de que a glicemia, ela é um dos pontos determinantes do gargalo de estresse fisiológico. Se eu não manter ela estável, eu posso ter, né, esse colapso. E, na verdade, Bárbara, na hora que a gente chega nesse momento, igual o Heleno falou, se a gente toma o primeiro jab, toma pela dificuldade da prova e tal, mas dependendo da situação, se você negligenciou essa primeira parte, ele já não salva muito, né? Não salva muito. Porque seus estoques já estão muito depletados, né? Você não consegue fazer essas vias de sinalização de maneira eficiente. Questão de tempo, filho. Questão de tempo. E tem uma outra coisa muito interessante. A gente falou de carboidrato, mas e do sódio? A gente tem que lembrar que esses receptores de intestino, para ele absorver, eles são dependentes de sódio. Então, além de eu ter carboidrato, eu preciso de ter sódio e eu preciso ter uma diluição. Tomar gel no seco não funciona muita coisa. Eu preciso de diluir esse gel para melhorar a osmolaridade intestinal, para melhorar essa captação. Com água que você fala? Com água. Porque é uma coisa que a gente até discute. E lá atrás, quando do Power Gel, daquelas porcaria grossa que a gente tomava, que acho que a gente lá que eu aprendi a tomar 2 gel só porque era muito ruim, não aguentava. Tomava 2 gelzinhos pra maratona, não tomava mais, não descia, juro pra você. Aqui ele não tinha a mínima condição de tomar sem água, porque o Heleno falou, você ficava com ele igual uma pasta na boca pregando, parecia um chiclete na hora que você comia. E aí você ainda tomava água. Agora os géis de hoje, você consegue tomar ele sem água. Eu consigo perfeitamente abrir e tomar. E não sabia dessa história. Sim, a gente precisa de ter a diluição certa. Então, se você for olhar, né, cientificamente é isso. Ter sódio. Então não adianta nada eu subir carboidrato demais e não subir acompanhar com sódio. Eu vejo muita gente fazendo isso. Eu aumento a hiperosmolaridade intestinal, eu aumento o risco de distensão, desconforto, diarreia, etc. Então, tem que ser uma coisa perfeita, que é o que os géis estão tentando entregar, sem o atleta não precisar pensar nisso, né? Então, você já entrega o gel com sódio. Você vê, todos os géis, a maioria, 99% dos géis tem sódio. Uns com mais proporção, outros com menos. Para isso, para eu conseguir potencializar essa absorção. E isso eu ia te perguntar agora. E esses géis hoje que já vem com sódio, vem
taurina, né? Cafeína e tudo. Dependendo de uma estratégia bem montada, hoje você não precisa de reposição de sal. Dependendo da prova, não. Só no próprio... Dependendo do atleta. Se há aqueles atletas que são hiperperdedores, é muito difícil a gente não complementar. Filho, então você anda com um saquinho de sal no bolso, viu? Rio de Janeiro não tem jeito, não. Rio de Janeiro sal até não poder mais. Rio de Janeiro, umidade alta. Não tem jeito. Ser hiperperdedor com um ambiente desse é muito difícil. Você vai ter que tomar... E treinar o intestino não é só treinar o gel, é treinar quanto o esvaziamento gástrico. Então, a gente entende que a nossa absorção começa na boca. Então, dependendo, tem um trabalho muito legal que mostrou que um atleta, provas de 10 mil, você não precisa, às vezes, tomar carboidrato. O enxágue bucal com carboidrato já é suficiente para promover o que ele precisaria. Entendi. Então, já começa na boca. Então, a velocidade que esse gel vai passar, esse carboidrato vai passar, a quantidade de água que você consegue suportar. Então, distensão gástrica, tudo isso é training the gut. Não é só pensar no carboidrato, é pensar desde a boca, de como é que vai passar esse processo todo até chegar no seu intestino. Isso. É muito mais complexo, né? E tem aquela questão que a gente vê muito aí em alguns estudos, que com ciclista é diferente do que corredor, né? Completamente. Porque isso é muito legal. Você no ciclismo, você consegue ingerir muito mais, consegue beber mais água, que você está sentado, você não tem um impacto, você não está balançando, você consegue comer. Como é que você vai conseguir na corrida, cara? Eu tenho dificuldade monstra de beber água quando eu tô correndo. De tomar gel quando tá correndo. Então... Aumenta seu nível de ofegância, cara. Aumenta seu nível de ofegância. E talvez isso, né, você tinha colocado, eu acho que o Sauer lá não pegou a garrafinha dele no penúltimo posto. Foi no penúltimo. Acho que foi no penúltimo posto. Talvez se for parar pra pensar, ele estrategicamente, aí eu acho que é uma coisa muito mais estratégica do que de qualquer outro jeito, talvez... Essa coisa de... Na hora que você ingere alguma coisa, muda um pouco o seu índice de ofegância, o seu índice de negócio, para qualquer um, ainda mais você correndo em alta intensidade. E uma outra coisa, ele pode ter pensado assim, agora tá acabando, eu tenho que tentar deixar, de alguma forma, deixar esse cara para trás. É no tudo ou nada. Entendeu? E aí, na última posto, no 40, o que? Você agora eu tenho que tomar, porque senão eu vou ficar para trás. E toma muito pouco, né? mais psicológico. Se a gente pensar o que um cara desse toma, porque você tem recomendação de quantos ml por hora, você não consegue tomar quando você está correndo. Eu vejo assim, os corredores mais lentos, e aí vamos falar assim, corredores de maratona para bem acima de 4 horas, como o nível de impacto deles é muito menor, velocidade muito menor, eles estão correndo em percentuais do VO2 muito mais baixos, né? Então eles estão hiperventilando muito menos. É muito mais fácil você tomar água e ingerir mais. Tanto é que você tem casos de hiponatremia em corredores lentos. Sim. Que eles ingerem muita água. E quando você vai entender sobre essa questão do intestino, não é só essa questão da ofegância. O corredor puro, ele tem muito mais problema intestinal do que um ciclista, por exemplo. Porque a batida mecânica do pé no chão, você gera lesões intestinais. Então, o corredor tem muito mais problema intestinal. Quem tem mais diarreia? Corredor ou ciclista? 100% corredor. Quem tolera comer mais carboidrato, quem tolera ingerir mais? O ciclista, pela mecânica. E ele não tem o estresse mecânico da atividade, ele tá parado. Sim. É só você entender a dinâmica da atividade. Completamente diferente. Então, ele, além dele conseguir ingerir mais, o intestino dele, vamos falar assim, é melhor do que o intestino de um corredor puro. Sim. É isso. E quando a gente pensa aí, quantos gramas de carboidrato hora um Ironman fez? 100, 120, a gente faz essa conta média, mas quando você vai olhar a concentração, a ingesta foi muito maior na bicicleta do que na corrida. Na corrida ele gerou muito menos. Porque ele não consegue, né? Por tudo isso que a gente conversou. Sim. Ô, Bárbara, eu falei aqui, tinha perguntado também, a taurina, eu queria ver sobre taurina e cafeína. Né? No caso, o quanto de cafeína, aí eu entro até com um exemplo meu, que eu tenho experimentado algumas vezes cafeína, e a cafeína, ela aumenta a sua termogênese ali quando você está correndo. E isso aí não vai, dependendo do ambiente, não vai fazer com que você aumente o seu processo de desidratação, né? A gente sempre
coloca ali entre 30 e 90 miligramas por quilo de peso de cafeína. A gente nunca tenta ultrapassar isso. Na verdade, eu tenho muito cuidado com cafeína nas prescrições para climas quentes. Justamente porque ela aumenta a taxa de desidratação. Então, eu favoreço isso. Eu mexo com a adenosina, que é um receptor cardíaco, então aumento a frequência cardíaca, etc. Então, na hora que a gente prescreve a cafeína, eu nunca prescrevo também no início da prova, porque você já tá com o efeito da adrenalina. Então, se você toma um gel de cafeína já de primeira, você já tem até uma sensação desconfortável. Então, a gente sempre deixa na hora que você já tá na velocidade cruzeiro, que você já tá entrando ali, e o tempo que ela vai agir, né? Então, ela demora aí 30, 40 minutos para começar a agir. Então, demora isso tudo? Pode demorar isso tudo. Demora um pouco. 30 minutos pra agir. Tá tomando no 36 achando que tá te ajudando, não tá não, tem que ser um pouco antes. Quando a gente olha na prescrição dele, se eu não me engano, 30 minutos, na hora que eu chegar no 32, eu posso tomar. 32. Você já tá ali no finalzinho, né? Pode tomar, que aí no 36 ela começa a fazer efeito, mas 5 ali... Né? Então, é isso, assim, tem que ter esse cuidado por conta do risco de desidratação. Então, provas de Rio, essas provas mais quentes, eu tenho super cautela com cafeína justamente por conta disso. E a taurina serve para quê? Ela também serve, ela ajuda nessa questão de foco, concentração, ajuda também. Então, vai pela tolerância de cada atleta, né? Entendi. Mas, enfim, seria isso. Agora, uma outra coisa que eles estão batendo demais na tecla, e a Bárbara também pode comentar aqui aí, o que a gente acha, é o tênis, né, Helena? Tênis pesando 98 gramas, o que você acha? 97, né? O que você acha? Ué, é lindo correr com tênis de 97, nunca corri, né? Ainda mais com tênis que possivelmente vai absorver e vai te devolver. Eu lembro muito tempo atrás... A gente corria com 100 gramas que você pisava quase no chão, né? Quase no chão. A sola, porque ele era desse tamanhozinho, né? O dia seguinte você tava com sólio gastroquinêmico, panturrilha, uma pedra. Né? Não sei como é que é, mas claro que esses tênis de hoje, eles fazem diferença. Sem dúvida. Né? Eles fazem diferença, mas aí entra naquilo que a gente conversou antes. Será que eles fizeram a diferença mesmo aqui hoje no resultado de 1,59,30, ou também a gente pensar no treinamento de deixar eles mais descansados, o atleta eu acho que de economizar, né? Muito mais ligado ao treinamento do que o próprio resultado no dia. De conseguir suportar o volume. Exatamente. Né? É mais um aliado que ele tem para treinar mais descansado no dia seguinte, a próxima sessão de treino. Sim. Eu acho que a importância da evolução da tecnologia do tênis, ela está muito mais aliada a isso. Sim. Porque ele consegue treinar mais, ou mais descansado. E aí ele vai treinar em qualidades melhores. Sim, com certeza. Né? Eu tenho uma dúvida. Em termos de metodologia de treinamento, a gente falou aqui na parte de nutrição, que 10 anos para cá a gente conseguiu entender algumas coisas e conseguiu sair da teoria e aplicar a prática. E do treinamento, mudou? Então, quando você pega lá os treinos de 10, 20, 30 anos atrás, é muito diferente do que é hoje quando vocês estudam? Ô, Bárbara, isso é muito legal, porque todo mundo acha, porque aí eu vejo que a nutrição, né, mudou nisso aí, a tecnologia de criar esses géis, a parte aí, né, dessa ciência, a parte da tecnologia dos tênis, mas a parte do treinamento, nós poderíamos muito bem falar, puxar a sardinha pra gente, que a ciência mudou, os controles, mudou nada. Pra mim não mudou nada. Quando o Ronaldo da Costa bateu o recorde em 1998, que ele fez 2,605, ele já treinava 220, 240 quilômetros. Ele já veio 2 vezes aqui, bateu papo com a gente, tomou chopp, comeu pizza, tava 220, 240 km por semana, fazia longo em progressão, treinava ritmo, treinava treino intervalado, fazia fartlek, fazia 2 períodos. A fisiologia dele mudou? Não mudou. O VO2 dele na época, ele mediu que na FMG era 83, entendeu? Vai falar que a fisiologia dos corredores da década de 90, da década de 2000 mudou comparado com hoje? Mudou nada. A mentalidade mudou? Não, os caras eram raçudos, mas o que mudou na mentalidade é que o sarrafo subiu. É que a gente comentou aqui. Eu acho que o que, assim, o estilo, o treinamento é uma repetição. A gente sempre fala isso, é uma repetição. Seja, né, a pessoa acha que tem muita invenção de moda por aí para poder vender.
Se você for parar para pensar, você quer melhorar, o treinamento é repetição. Você hoje fala-se muito em Z2, né? Z2. Como se tivesse inventado a roda. Um dia falaram o método norueguês, treinem devagar em Z2 e treinem também polarizado, muito intenso. Eu falei, gente, isso aqui a gente faz tem 30 anos. Mas, tem 30 enfim, anos. E aí o que eu acho que dentro dessa pergunta sua, o que foi mudando foi o parâmetro de comparação. Perfeito. E o que foi feito para poder mudar foi à medida que os tempos foram sendo batidos, foram mudando esse parâmetro. Então as pessoas começaram as referências, começaram a se preparar para números menores. Isso. Então ninguém saiu do Ronaldo da Costa de 2 horas e 6 e 98 e desceu para 2 horas e 1. Isso. O cara desceu para 2 horas e 5, aí virou um outro referencial, 2 horas e 4, aí foi para 2 horas e 3 e 2, ficou um tempo, né? Aí conseguiu. Aí a preparação mudou. Então até o mental, a parte, né, de neuro. Sim, acreditar naquilo que é possível, né? Os corredores começaram a se permitir. Exatamente. Né? O nível de permissão foi aumentando para cada ano. Isso é interessante isso. E aí você pega lá, por exemplo, um corredor lá no Quênia, no Etiópia, na Eritreia, no Marrocos, que hoje, ele nasce hoje. Ele não vai nascer com um referencial de 2 horas e 6. De 2 e 6. 2 e 6, hoje o cara não tá nem entre os 20 na prova principal. Não tá nem entre os 20, você tem... Você para pensar. Já foi recorde mundial. Ele vai entrar com referencial de quê? Cara, eu tenho que correr para 27 nos 10, eu tenho que correr para 13 nos 5, eu tenho que correr para abaixo de 1 hora na meia, eu tenho que correr para 2 horas na maratona. Entendeu? Não é que negócio, eu corro para 1 e 2 na meia e tal. Beleza, vai correr para 1 e 2, você vem para cá pro Brasil fazer dinheiro aqui. Mas vai ganhar um pouquinho. Agora, se você quer fazer sua vida mesmo, né, de ter nível de expressão internacional, você tem que pensar, ó, filhão, se você não pensar em 58 na meia, se você não pensar em 26 nos 10, se você não pensar em 2 e 1, 2-0-0 na maratona, você não faz nada mais. Hoje você não vai, né? Impressionante isso, né? Os referenciais mudaram. Então, e aí o treino continua o mesmo, só que você muda, o seu mental mudou para você poder treinar para aquilo. Eu acho que assim, as coisas, igual a gente comentou no início, a pergunta principal que o povo pegou como foco foi o café da manhã do Sauer lá. Eu acho que a gente tem que entender que o treinamento continua sendo aquela coisa que, né, mais importante de todas, e claro, a gente tem que concordar que tudo isso que vem em volta faz parte de uma ajuda grande. Sim. Igual a gente falou da parte da suplementação, da parte do tênis, que todo mundo também está se apegando a isso. Pô, o tênis, e aí eu concordo com você, aí é questão de opinião de cada um, que a importância da tecnologia do tênis, ela está muito mais ligada na preparação do que no dia da prova. Sim. Porque ela permite a pessoa a rodar mais volume, ou a treinar com mais qualidade, ou treinar em intensidades maiores. E com isso ela conseguir treinar em intensidades relativas mais altas, ela vai construindo uma confiança maior. Exato. Também. Ela vai tendo assim, um processo de recuperação também melhor, porque você vai treinar com aquele tênis igual lá. Eu treinava 20 anos atrás, a gente treinava com os tênis pé de boi. Pô, você fazia um longo de 30 km, no dia seguinte você tava ferrado. Você tava ferrado, cheio de dor. E é diferente. E hoje é isso que eu ia falar. E hoje a gente, como corredor, o dia que você corre com um tênis normal e um dia que você corre com um tênis de placa, um tênis diferente, o seu dia seguinte, o seu pós é diferente também. Você sente isso. Nas mesmas intensidades é diferente. E essa questão da confiança, você chega em paces que talvez sem aquele tempo você não chegava. E você começa a construir um mental de que é possível. Exatamente, que é perfeito. E aí uma coisa que eu te perguntar, você citou aí, Bárbara, o quanto o sono é importante. Muito. Nesse processo de... Porque assim, treinamento, preparação é o treino, alimentação e descanso. Sim. Esse é o tripé que a gente tem para o resultado, para o sucesso. O quanto o sono, na recuperação envolve várias coisas, né? Massagem, enfim, outras penduricalhos que vão inventando. Mas o quanto
o sono, porque o sono é uma coisa séria. Quanto que o sono é importante? O sono faz, na hora do sono, que eu falo que mais do que você criar performance durante você treina, você de fato consolida a sua performance no seu descanso e no sono. Então, o sono você vai produzir GH, você vai produzir testosterona, você vai produzir de fato. Eu falo que o treino desarruma tudo e o sono arruma e coloca tudo no lugar e te eleva no nível. Então, qual que é o objetivo do treino? Gerar injúria. Qual que é o objetivo do descanso? Criar a performance da injúria gerada pelo treino. Então, quando você descansa, automaticamente você sobe um degrau. Subindo um degrau, no treino subsequente, você consegue imprimir, chegar em outros níveis, chegar em velocidades e etc. Entendi. Mas uma coisa importante é que hoje a tecnologia veio para nos ajudar, mas existe umas falhas aí que as pessoas interpretam. Então, anel, relógio, dormir, eu chego no consultório e falo, nossa, eu dormi bem, mas o meu relógio falou que eu dormi mal, que eu não cheguei no sono profundo. E uma coisa que a gente precisa desmistificar, o único exame que fala sobre os momentos de sono específicos, as fases do sono REM, sono profundo, etc., chama-se polissonografia, que é por ondas cerebrais. Então, nenhum relógio, nenhum anel, nem aquelas pulseiras são capazes de falar isso. Para que elas servem? Na verdade, eu falo que para os meus pacientes, ignora essa aba, usa o HRV, usa a frequência cardíaca, porque ele faz um banco de dados e te fala, mas não usa para falar, meu sono REM tá ruim. Às vezes, um dia eu atendi um paciente que chegou para mim com a seguinte queixa, meu sono REM no relógio fala que eu durmo 15 minutos. E eu acho que eu não tô performando por causa disso. É louco isso, né? Aí eu perguntei pra ele, como é que você acorda? Isso. Descansado. Então, falei, então, acabou. Tá tudo certo. É. Não é o sono REM, pra ficar tranquilo, que não é o sono REM. Quantas vezes eu cheguei pra treinar de manhã e eu olhava pro relógio e falava assim, treino de hoje, descanso. Aí eu falei assim, uai, gente, então tá, né, o relógio é lindo, descansa, e manda descansar direto. Me coloco com VO2 de 70, tem uma projeção de maratona de 2,38. Mas maratona de 36 quilômetros? É, de 38 quilômetros. Uma coisa muito importante que as pessoas esquecem, a tecnologia veio para ajudar, mas ela não substitui a autopercepção. Perfeito. Claro. Então, o que é performance? Você conseguir se conhecer, você entender. O Volney me passa um treino, a Helena me passa um treino, mas ele não sabe a minha realidade do dia todo. Claro. Então, você tem que ter um bom senso. Peraí, hoje eu dormi mal, tenho um treino de muita intensidade. Se eu forçar isso aqui, diante do contexto que eu tô, eu posso machucar. Então, segura a onda. Então, isso é performance pra mim. Você conseguir entender o seu corpo, aonde que ele consegue chegar, qual o degrau que tá faltando pra você subir, que aí você vai chegar no resultado que você quer. Sem a tecnologia te ajuda, mas ela não pode determinar o resultado final. Sim. Pô, essa fala da Bárbara, o pessoal tem que pegar, né? Tem que pegar e absorver e entender, né? Ah, cara, mas é difícil no nosso meio, porque demais, a gente quer sempre aquela coisa exata, né? E o treinamento, ele não é uma ciência exata, porque você lida com o corpo. Tem variáveis. O corpo, a sua mente. Frequência cardíaca, tem tantas variáveis, né? Então, às vezes, o atleta me mostra, nesse quilômetro minha frequência subiu. Tá, mas o que você sentiu? A pessoa não olha o que ela sentiu, ela olha o que tá no relógio. Isso. Né? Então, e aquilo ali dá um desconforto emocional pra pessoa que muitas vezes ela joga aquele momento. Tem gente que perde a prova dela por causa dos relógios, por causa de tempo, né? Então, assim, você não tem controle disso tudo. O que você tem controle é do que você faz, do seu treinamento. E o dia da prova você tem tantas variáveis, né? Você pode falar um pouquinho agora, a sua maratona de Boston, você pode ver que o que é correr num ambiente que você tem variação o tempo todo. Sim. E né? O quanto... Helena, foi minha 13ª, quarta maratona, não sei. Eu nunca tinha corrido nessa temperatura. Vocês sempre falavam que como o clima ajuda, viver isso na prática é muito legal. Que o clima, de fato, ele é um fator muito importante. Sim. Não é à toa que os recordes são feitos nos climas mais frios. Mais frios. A torcida também é muito importante. É você chegar com a sensação de que você não tá cansado, né? Você corre assim... Você consegue correr numa zona de conforto, obviamente o acumulado do cansaço vem, mas é diferente do correr numa temperatura tipo Rio de Janeiro. Sim. É outra história, né? É muito... E Boston foi muito legal, né? A energia de Boston é muito legal, né, Bárbara? Eu acho que quem chega ali preparado e curte o negócio, é uma outra... E eu acho que Boston
é uma aula que você tem do tanto que é importante você se preparar na sua percepção. Exatamente. Na sua percepção. Porque como é uma prova que você fica, né, você se envolve, tem uma variação de altimetria, você desce muito. Então, assim, se você fica seduzido com o externo, com a torcida que é muito grande praticamente o tempo todo, com a descida você tá descansado, mas a maratona a gente sabe que obviamente, não é só isso, né? Não é só o clima frio te ajuda muito, mas você tem a parte muscular que vai chegar um horário que, por todos os cuidados que você tem, ela vai te machucar, e principalmente descida. Sim. Né? E aí você não chega lá na frente, você não vai entender o que está acontecendo. Eu acho que saber correr maratona é para poucos, mas é quando você chega nesse nível de autopercepção, para você conseguir jogar, saber a hora que você aperta, saber que o desconforto vai passar. Eu acho que tudo isso, independente de métricas, é por sensação, né? Eu acho que sensação. E a construção da estratégia para aquela prova que você vai fazer. Então, eu acho que você se preparar, você vai para a Maratona de Boston, poxa, primeira coisa, você saber como é que é o perfil altimétrico, você criar uma estratégia de entender como é que você vai estar em cada ponto. Depois, obviamente, tem uma questão de clima, normalmente é frio, mas você tem que se preparar também se o clima der um clima adverso. Exato. É igual o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ninguém treina aqui e vai pro Rio de Janeiro. Gente, não vai esperar que lá vai dar 12 graus e umidade 40%. É sempre umidade 80%. Então, você tem que se preparar. A sua estratégia nutricional de reposição tem que ser adequada com aquilo. Isso. Com o que vai acontecer no Rio. E agora, com a variação, né, com esse aumento tem 2 subidas, também você tem que preparar. Não é nada demais, mas mentalmente você tem que se visualizar, né? Você tem que mentalizar que aquilo vai existir. E são subidas em momentos difíceis, né? da prova, né? E são subidas longas, em que muitas vezes pro corredor ele mexe com o mental do corredor. Claro. Né? Então é fundamental essa preparação aí para cada tipo de evento que você vai ser exposto. Exato. Né? E só uma mensagem eu acho que é legal para o atleta amador é que, eu sempre falo isso, a gente deter do conhecimento e não ser só um executor. Eu acho que saber por que eu tô fazendo aquilo, por que eu tenho que comer carboidrato, porque eu acho que hoje a internet virou um tanto de zumbis, pessoas executoras. 10, 120 gramas de carboidrato hora, o tênis que pesa não sei quanto, correr só em Z2, correr 200 km por semana. Mas como que, pra quê? E aí você vai conseguir individualizar e aplicar na sua prática quando o seu treinador te prescreve. Então não sejam executores, né? Sejam entender o que acontece por trás daquilo, que tem ciência, né? Tem Exato. Entender o que acontece. Eu lembro que isso aí é uma frase que você acabou de colocar, exemplificar, que o Ayrton Senna ele não era mecânico, mas eu lembro que ele falava que ele entendia de todo o barulho do carro dele. Ele falava assim, mexe aqui, mexe ali. Porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia consertar, mas ele sabia falar assim. Então, nós corredores amadores, você tem que entender, opa, peraí, eu tô começando, eu tô desidratando, eu tô fadigando porque eu tô desidratando. Né? Isso vai causar desidratação, vai causar uma cascata de fadigas lá na frente. Se eu não comer durante a prova, não cuidar agora. Se eu errar o ritmo aqui agora, beleza, eu tô lá na frente, vai ter um incêndio que eu não vou conseguir apagar. Exato. Então, quando você conhece isso tudo, isso fica mais fácil você lidar. Exato. Né? E você lida com isso no treino. A corrida é fantástica, né? Tá doido. Parece simples, né? Parece simples, quando a gente pensa que é só... Quem vê fala colocar assim, o tênis e sair correndo? Você vai correr de A até B no menor tempo. Que é isso? Desempenho é isso. É correr de A até B no menor tempo. Mas tem tanta coisa rolando nesse A até B ali. E para você executar aquilo em 1 hora, 59:30, o que esses caras passaram tantos de anos trabalhando, a equipe, né, treinos, muita quilometragem, ciência nutricional, tecnologia para adaptar para poder chegar ali. Então fantástico. Ver a teoria sair para a prática é uma coisa que a gente não teve esse privilégio há 20 anos atrás. Exatamente. Né? Eu brinco que falo, quem foi para Boston, você foi para Boston lá agora, eu fui primeiro ano em 2009, eu gostaria de ter tido pessoas que me orientassem assim, filhão, não corre rápido na descida. Não desce, não. Não desce em queda livre, não, que lá na frente, os últimos 10 que você vai correr, você não vai quebrar, não. Você vai partir. Desmanchar. Você vai desmanchar.
Né? E a gente vê muito corredor desmanchando. Muito. Você tá doido. Porque acaba que, mesmo o aluno nosso, grande parte, ele não escuta, ele não é tão obediente na estratégia de prova. Né? A gente vê tantos alunos, e muitas vezes quem treina é obediente no treino e também taticamente, estrategicamente, ele tem um resultado bom. Foi o caso do Ronaldo. O caso do Ronaldo, né? O Pinguim, essa turma toda. Isso aí. É isso aí. Fantástico. Então, ótimo. Baba, obrigado aí. Obrigada a vocês por ter participado aí. Foi ótimo. Né? Mas é isso aí, pessoal. Então, fechamos aí mais um Papo de Corredor e até a próxima aí. Valeu.